Olá, entrando ao vivo agora para nossa live de terça-feira, às 21h09 aqui, horário de Brasília. Como está você? Vocês já estão sendo informados da nossa live do Chega de Medo e Ansiedade, entrando aqui com vocês ao vivo. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para a ansiedade. E todas as terças e sextas-feiras nós temos live aqui no nosso canal. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Você que já está ao vivo comigo, eu peço que me dê um joinha se a transmissão tá ok, se a minha imagem e o som estão chegando bem até você, para a gente dar continuidade aqui com qualidade. Hoje o tema é bem legal. Hoje o tema nós vamos falar sobre os antidepressivos, o poder dos antidepressivos na ansiedade. Você toma antidepressivo? Além do remédio antidepressivo, será que existe alguma outra coisa que também tem essa função de ser antidepressiva? Boa noite, José Cardoso. Boa noite, Jaque. Boa noite, Pati. Jaque, como é que você está? Vai dizendo para nós. Essa live de terça-feira é uma live que a gente deixa aberta para as pessoas participarem, né? A gente coloca um tema, um título, mas independente do tema da live, a gente também deixa sempre aberto a participação de você ao vivo ou a sua participação nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, se você quer algum esclarecimento em algum ponto, conta com a gente, porque essa live é para isso. Então, a Jaque participou, eu não lembro há quantas semanas atrás, Jaque, não sei se são 3 ou 4 semanas atrás, por isso que eu estou perguntando para ela como ela está, né? Ela estava numa questão lá, estava numa melhoria do controle da ansiedade, então eu estou perguntando. Boa noite, Lincélia. Convido vocês a pegarem um copo d'água, um chazinho. Eu tô com um chá bem especial hoje, chá de canela com cravo e gengibre, para a noite fria que nós estamos aqui em Indaiatuba. Eu ia até falar sobre o poder do frio na ansiedade. Mas não é em todo o Brasil que a gente está com frio. Mas a gente sabe que é muito comum nos tratamentos para ansiedade ter a prescrição dos antidepressivos. Boa noite, Nicélia, boa noite, Juliana, boa noite, Regina, boa noite, Vera. Então, retomando, essa live hoje vai falar sobre os antidepressivos, mas esteja à vontade para você entrar ao vivo e tratar de qualquer tema que seja sobre ansiedade, mesmo que não seja especificamente alguma dúvida sobre a questão dos antidepressivos, tá? A gente tem duas opções, fazer isso ao vivo ou fazer através dos comentários. Boa noite, Cássia, boa noite, Liene. Lembrando para vocês que a live acontece ao vivo, mas também ela depois sobe no gravado. Então, se você vai precisar sair ou realmente não está conseguindo compartilhar a live com outras pessoas, a gente sempre pode compartilhar com aqueles que a gente acha que se beneficiariam, né? Tem como se fosse um envelopinho, um aviãozinho aí, que você pode convidar outras pessoas para participarem, né? Então, se você não conseguir convidar e depois quiser compartilhar a live, ela vai estar no IGTV e também no nosso canal do YouTube. Qual que é o nosso canal do YouTube, Sandra? Adivinha o nome? Chega de Medo e Ansiedade, que como tá na nossa camiseta, que a gente sempre usa, né? Boa noite, Giane. Prazer ter você aqui. Boa noite, Vanessa. Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Uma das perguntas que sempre nos fazem, né? Eu sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade, a Inês é terapeuta e também especialista em tratamentos para ansiedade. Uma das perguntas que sempre nos fazem é assim, Sandra, por que eu fui no médico e ele me receitou um antidepressivo? Ok, ele também me receitou um ansiolítico, mas por que ele me receitou um antidepressivo? Antidepressivo não trata a depressão? Por que eu que sofro de ansiedade, nem sei se eu também sofro de depressão ou não, eu preciso tomar um antidepressivo?
Vocês que estão aqui comigo, né? E também pode ser nos comentários aí no gravado. Você já se perguntou isso? Por que será que eu tomo, sofrendo de ansiedade, um antidepressivo? Boa noite, Jane. Pois é, muitas pessoas acham que para tratar a depressão é um antidepressivo, para tratar a ansiedade é um ansiolítico. E na verdade a gente vê tanto nas pessoas que só têm transtorno depressivo, como nas pessoas que só têm transtorno ansioso, às vezes elas saem com as duas medicações prescritas pelo médico, normalmente um médico psiquiatra. Boa noite, Eiko. E por que isso acontece? Porque a gente sabe que a depressão é um transtorno, a ansiedade é outro transtorno. São transtornos que têm características diferentes. Tem características iguais? Tem características iguais, sim. Muitas pessoas sofrem de ansiedade e dizem, eu tenho depressão, né? E outras pessoas sofrem de depressão e dizem, eu tenho ansiedade. E outras pessoas, de verdade, têm junto, simultaneamente, um transtorno que a gente chama de misto. Sofrem de ansiedade e de depressão concomitantemente, tá? Mas, independente de qual transtorno é, a linha clássica do tratamento dos médicos é realmente você tratar o antidepressivo associado a um ansiolítico, tá? Nessa segunda-feira saiu um texto que nós fizemos sobre o risco do abuso dos antidepressivos. Então, não é à toa que nessa live a gente está tratando disso, né? Para possibilitar você interagir com a gente e se tiver alguma pergunta ou mesmo quiser saber algo mais, né? Pode nos falar, tá bom? Boa noite, Alessandra. Então, os antidepressivos, para a gente entender por que eles são importantes no tratamento para a ansiedade, é porque eles modulam o humor. Os antidepressivos, que eles são normalmente trabalham na serotonina, tá? Tem antidepressivo de outra classe que trabalha na dopamina, mas da serotonina, que é a maioria, eles são responsáveis pela alegria de viver. Serotonina entende-se como alegria de viver, né? E a gente sabe que o contentamento, a alegria, a tão famosa gratidão, combate a ansiedade, combate o medo. Então, por isso que os antidepressivos são muito importantes, eles modulam o nosso humor, deixando nós, entre aspas, bem entre aspas, mais bem-humorados. Boa noite, Ângela, boa noite, Inês. Então, eles são realmente uma linha de frente. Toda pessoa que chega até nós, que já está em tratamento médico e só toma ansiolítico, a gente olha meio esquisito para isso. Porque, na verdade, eu vou fazer uma comparação para a gente entender melhor isso. Os médicos que não me ouçam, porque é uma aproximação, uma comparação que eu vou fazer bem grosseira, por isso que eu tô falando que os médicos não me ouçam, né? Mas fica claro entender, tá? Os ansiolíticos são remédios que são usados muito pontualmente. É como se fosse um analgésico. E os antidepressivos é como se fossem os anti-inflamatórios, por exemplo. Então, vamos supor que você tá lá com uma questão, como eu estive essa semana, com uma gengiva inflamada. Eu tinha duas classes de medicamento para tomar, um analgésico e um anti-inflamatório. Qual desses dois medicamentos, por exemplo, para minha gengiva, vocês acham que trataria melhor o problema, a inflamação? É um analgésico ou é um anti-inflamatório? Bom, eu já respondo para vocês. O que normalmente dá é realmente o anti-inflamatório. Boa noite, Caroline. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Dourado. Boa noite, Luanda. A Luanda está me dizendo que está travando muito. Então, eu peço para vocês que estão ao vivo agora comigo, de me dar um feedback se para vocês está travando também. Eu estou aqui numa internet de fibra que está rodando, até onde eu saiba, bem. Mas, por favor, me diga se é só aqui, né? Se é a minha transmissão ou se é lá com a Luanda.
se a gente tá com um problema a partir daqui, da onde tá saindo a transmissão, ou se tá chegando. A Vera tá me dizendo que não. Tá, beleza. Então, Luanda, talvez seja um pouco de você sair do ambiente e procurar alguma coisa que tenha melhor. Às vezes a internet tem uma oscilação mesmo, né? Por isso que eu tô até perguntando para vocês, tá? Ontem, por exemplo, eu tava com problema na internet, mas hoje estamos caminhando bem. Qualquer coisa, vocês me dizem, tá? Inês tá dizendo que tá ok, e a Eiko também dizendo que tá ok. Boa noite, Andressa. A Regina também tá dizendo que tá ok. Então, eu acho que o problema é mais pontual com você, tá, Luanda? Mas fica a dica, né? Você vai poder assistir tudo isso depois, se não der para pegar ao vivo, né? Porque fica ruim, a gente acaba perdendo a paciência, né? A Eliane também tá dizendo que para ela também tá travando. Bom, a gente tá com a maioria que tá ok. Então eu vou seguir torcendo para a internet de vocês colaborar com a gente, né? Para poder realmente tá tudo bem. A Jaque tá dizendo que tá ok, a Giane também dizendo que tá ok, então vamos seguir, né? Então eu tava falando da questão do meu dente. Boa noite, Jordi. Que estava inflamado e que eu tinha duas opções, um anti-inflamatório ou um analgésico. E que a gente sabe que o anti-inflamatório, ele trabalha a inflamação, né? Mas o analgésico, ele só trabalha a dor. É um pouco parecido. O calmante, ele trabalha realmente para tirar aquele excesso de agitação. Agora, quem trabalha um pouco mais fundo é realmente o antidepressivo. Por quê? Porque ele traz uma química que é uma química favorável para a gente melhorar. Não é só para baixar o nível de agitação, né? Então, eles trabalham diferentes, tá? Vamos ver aqui que tem alguns comentários chegando. Boa noite, Valéria. Ah, agora a Luanda disse que tá tudo legal. Que bom, Luanda, assim você consegue nos acompanhar ao vivo. E se você tiver qualquer dúvida, a gente pode tirar ao vivo mesmo, né? O José Cardoso, que nos acompanha nas lives, está dizendo: voltei a tomar cetralina, que é um antidepressivo, mas me dá muitos enjoos e náuseas já faz um mês. Tanto a minha esposa, não sei o que ele quis dizer, porque cortou aqui, né? Às vezes é complicado escrever nos comentários. Bom, uma das reações ruins dos antidepressivos é justamente essa que você está me dizendo, né, José Cardoso? Então, o que a gente normalmente faz? Associa algo para, entre aspas também, forrar o estômago, né? A um omeprazol, um pantoprazol, alguma coisa que vai proteger o seu estômago para evitar parte de refluxo, parte de uma questão gástrica, né? Porque esses distúrbios gastrointestinais são bem comuns quando a gente toma um antidepressivo. E às vezes eles são tão intensos que às vezes a gente para de tomar o medicamento por causa da reação adversa que ele está nos dando. Então, às vezes, a gente tem que, de fato, entrar com outro tipo de coisa para amenizar isso. Normalmente, o que a gente diz é que essas medicações, elas começam a ficar com reações adversas menores com o longo do tempo. E a gente realmente perde esse tempo que você disse, né? Um mês, mais ou menos, a gente já teria que estar vendo uma melhora, tá? A Jaque tá, eu perguntei para a Jaque como ela estava, né? E ela tá respondendo aqui. Obrigada, Jaque. Estou bem melhor, mas não tem dia que não durmo. Bem, fiz exercício, só que depois do exercício fiquei do quadril para baixo, travando sem poder andar. Exercício físico? Você se machucou, será, Jaque? O que aconteceu? Ah, tá. José Cardoso disse que tá tomando, então, né, a sertralina porque a esposa insistiu. Tá, entendi por que você voltou. A Ana Luísa, boa noite, entrando. A Luanda tá pedindo para tirar uma dúvida muito importante. Sofro de ansiedade há 5 anos e sábado tive uma crise muito forte, onde senti um mal-estar muito grande, onde senti meu coração bater devagar e pensei que ia morrer. Tá. E aí, o que você quer? Ah, a ansiedade mata, né? É isso que ela quer saber, tá? Jaqueline tá dizendo que toma esse Talopram. E a Jaque tá dizendo... Ah, tá. A Jaque tá realmente falando dos exercícios, né? Outra Jaqueline. Tem uma Jaque e uma Jaqueline, né?
Não sei porque passei 3 meses paradas e os músculos frágeis. Provavelmente tem uma questão aí de você tá com baixo condicionamento, né? E pode acontecer isso, se você faz muito intenso ou muito frequente, né? Muito pertinho, é como se você não desse tempo de uma recuperação ou de uma adaptação do seu corpo a essa nova rotina. Vamos lá, né, Luanda? Você sentiu que ia morrer, né? Foi essa a sua preocupação e você disse que seu coração começou a bater muito devagar. Me diz uma coisa, quando seu coração começou a bater muito devagar, como é que você mediu esse batimento? É porque você sentia ele ou porque você foi lá e mediu seu pulso? Que outras sensações você teve nessa crise, tá? Pra gente saber se é só uma questão de uma crise de ansiedade ou se tem mais coisas compondo tudo isso para te dar uma resposta. Mas independente disso, né, Luanda? Existem 3 medos básicos quando a gente está com ansiedade: o medo de morrer, o medo de infartar e o medo de enlouquecer. Especialmente o medo de enlouquecer é uma coisa presente muito nas crises de pânico, tá? Boa noite, Divina, boa noite, Joelma, boa noite, Tati. Então, se vocês estão me acompanhando, dão um joinha, tá? Só para ver se a gente está juntos até aqui. 3 tipos de medo, especialmente quando a gente está em crise. Não que esses medos a gente não tenha quando tá só com ansiedade, né? A gente tem medo, sim, de que tá acontecendo alguma coisa muito séria com a gente que não descobriram. Uma outro medo que tem, especialmente nas crises de pânico, é medo de ter novamente a crise, tá? Então, isso é básico. Agora sim, o que uma ansiedade, uma crise de ansiedade pode causar? Ela mata? Não. Ela causa um infarto? Não. Ela causa loucura? Não. O que ela faz com que a gente realmente tenha? Uma sensação intensa de descontrole e de intensidade, de insegurança, desculpa, que leva a gente a buscar realmente uma ajuda num hospital, com um médico, ou seja, a crise de ansiedade, ela nos impacta tão fortemente, como você está percebendo, que faz com que a gente corra atrás. Inclusive de assistir uma live para poder tirar a dúvida. Ela mata? Não, mas a sensação é de morte. Por isso que a gente fica com medo de morrer. E por que a sensação é de morte? Porque normalmente a gente vê alguns sintomas que parece que a gente está no descontrole mesmo do nosso corpo e da nossa mente, que é o coração bate muito rápido, normalmente se aumenta os batimentos cardíacos, aumenta o ritmo respiratório, a respiração fica curta e ofegante e aumenta a pressão arterial. Todas essas reações, Luanda, são reações normais e esperadas no quadro. O que acontece? Você começa a ter medo, tem uma estrutura aqui no seu cérebro que dá um comando para o seu corpo começar a liberar uma química que vai fazer com que o teu corpo reaja dessa maneira. São os hormônios de luta ou fuga. Por quê? Porque se você está em perigo, você precisa correr ou você vai precisar lutar. Então, isso que você sente é seu corpo se preparando para lutar ou fugir. Só que tá tudo acontecendo na nossa cabeça, porque de fato não tem nada de verdade no mundo real para você lutar ou fugir. Mas na nossa cabeça tem. Então, seu corpo se prepara e começa a agir isso. O que acontece? Normalmente, tá? Se você não faz nada diante de uma crise de ansiedade, ela vai subir, os hormônios vão chegar no máximo e vão começar a descer, naturalmente pela sua fisiologia. Porque o corpo não resiste a ficar tanto tempo nesse ritmo. Então, normalmente ele sobe e desce. Quanto tempo é esperado dentro de um início de uma crise para o final de uma crise? Se você não fizer nada, estou falando de um momento normal no seu corpo, são 20 minutinhos, tá? Então, é 20 minutinhos para subir e descer todos os hormônios e você voltar a entrar num ritmo mais equilibrado, do seu coração voltar a bater normal, da sua pressão arterial voltar a ficar no normal e do seu ritmo respiratório ficar normal. Por isso que me chamou a atenção quando você disse que você percebeu seu coração bater mais lento, como se tivesse caído seus batimentos cardíacos e caído talvez até sua pressão. Então, pode ser
que além dessas coisas esteja acontecendo algo no seu corpo, tá? Por que que a ansiedade não mata? Porque é um ciclo natural de estresse. Natural. O problema é que quando a gente sofre de ansiedade, a gente tem isso muito frequentemente. Tem gente que tem pequenas crises todos os dias. Tem gente que tem crise do pânico, que é um pouco diferente de crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela vai no escalonamento. A crise do pânico, ela vem direto, tá bom? Então, me diga se tudo bem até aqui. Deixa eu ver se ela já respondeu alguma coisa para mim. Boa noite, Divina. Boa noite, Joelma. Boa noite, Tati. Diante das respostas que eu vou dizendo, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam, tá? Meu Deus, Jaque. A Jaque disse assim. A Jaque que falou que tá travando a parte de baixo, né? Depois que ela começou a fazer exercício físico. Ela disse que olha o exercício que ela escolheu. Ela tava meio parada e ela resolveu correr, né? Exercício físico, correndo exercício físico com borracha. Ou seja, você quis chegar ao máximo, né? Em pouco tempo. Aí paga um preço alto, quer ficar parado um pouquinho para sua musculatura conseguir se adequar, se cicatrizar do que aconteceu, né? A Regina tá dizendo assim, eu tomo antidepressivos já faz tempo, será que isso que eu sinto muitas dores, será que é isso que eu sinto muitas dores no corpo? Você acha que os antidepressivos estão te deixando com dor? As dores no corpo, elas têm duas possibilidades, tá? São sintomas da ansiedade devido a muita tensão. As células ficam comprimidas literalmente uma contra outras, porque a gente tá tenso, né? É igual quando a gente tá com frio, a gente faz assim, ó, encolhe tudo. A tensão, a preocupação, a negatividade que a ansiedade tem, faz com que a gente fique assim, igual no frio. Ou seja, depois que a gente faz assim, dói tudo. É dor no corpo todo, dor na articulação, parece que dor dentro do músculo, não é? E também tem uma outra possibilidade que é muito comum a gente ver ansiedade com fibromialgia, mas aí são dores mais específicas, mais pontuais. E aí o médico, ele tem condições de avaliar se realmente é um quadro de um sintoma de ansiedade ou se também está presente um sintoma de fibromialgia, tá? Boa noite, Carioca. Boa noite, Vinícius. Quem mais tá aqui? Boa noite, Kelly. Tá todo mundo me dando ok, beleza. Vamos ver. A Kelly é a nossa amiga coach, tá dizendo que honra poder assistir você. Honra nossa você tá presente aqui na nossa live, né? Obrigada, viu, Kelly? Um beijo grande para você. A Luanda tá dizendo assim, eu sentir ele bater fraco, coloquei a mão no pulso e passei mais mal ainda, sentir muito medo de morrer. Exatamente, Luanda. É isso que a gente falou, inclusive na live passada. Eu sugiro para você que você vá no nosso canal do YouTube, Chega de Medo e Ansiedade, ou que você assista aqui no nosso IGTV, no Instagram, a live que nós fizemos na terça-feira passada, que se chama assim, O Poder dos Sintomas da Ansiedade. Nessa live eu explico exatamente por que você piorou quando você começou a perceber o seu coração aí num ritmo que você entendeu que poderia ser algo fatal, tá? Assiste a live porque você vai gostar, vai ficar muito claro e você vai ter presente, se por acaso você tiver uma próxima crise, do que você pode fazer para evitar que isso aconteça, tá? Por isso que eu tô te recomendando fortemente você assistir, mas fica com a gente mais um pouquinho, tá? E aí depois você assiste a live lá que tá no nosso canal. A Jaqueline dizia assim, tinha anos que não tomava remédio, ontem eu tive uma crise, achei que ia desmaiar, morrer, aí tive que tomar o escitalopram. Jaqueline, não adianta nada o que você fez, tá? Vou te dizer muito sinceramente, curta e reta. Não adianta tomar antidepressivo que você não está tomando quando você tem uma crise. Quando você tem uma crise de ansiedade e você quer se medicar, você tem que tomar um ansiolítico. Qual que é o remédio para crise? Ansiolítico. Para os picos de crise. Tanto é que os médicos dão um ansiolítico, eles falam assim, você vai tomar tal e tal, tal, ou se você tiver uma crise,
tá? Então, o antidepressivo, ele funciona com um mecanismo completamente diferente. E aí você precisa ter um tempo do antidepressivo no seu corpo para você começar a ter efeito. Aí você pode me dizer, mentira, Sandra, mentira, 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 porque eu tomei o escitalopram e eu comecei a melhorar. Daí eu vou te falar, Jaqueline, assista a live Poder da Mente. O poder da mente na ansiedade. Por quê? Porque como você tomou algo que você entende que ia te fazer bem, você começou automaticamente, pelo poder da sua mente, de acreditar que desse jeito então você melhoraria, a deixar o seu corpo fazer o trabalho dele. E é o que eu acabei de dizer para a Luanda. Quando a gente não interfere numa crise, ela é que nem uma montanha, ela sobe e ela vai descer naturalmente. E qual que é o tamanho dessa montanha? 20 minutos, mais ou menos, tá? Então, quando a gente faz uma interferência, mesmo que não seja uma interferência que aos olhos de quem é especialista vai resolver alguma coisa, talvez até tenha resolvido para você sim, mas não pelo poder do escitalopram, pelo poder da Jaqueline, da cabeça da Jaqueline no que ela acreditava. Isso é o que a gente chama de programação mental. E de verdade, quando a gente trabalha a ansiedade, é aí que a gente mexe. É no nosso padrão de crenças, é na nossa programação mental, porque a nossa mente é onde mora a base da ansiedade, tá? Me diz aí, Jaqueline, se o escitalopram resolveu. Boa noite, Nicomédios. Boa noite, Silva. A Rita, né? Boa noite, Aline. Vamos ver o que a Luanda disse aqui. Eu sempre estou dizendo os nomes das pessoas, porque vocês sabem que quando a gente carrega o vídeo no IGTV e no YouTube, não aparecem os comentários, né? Então, a gente gosta de sempre estar dizendo, porque fica mais referência, maior referência quando a pessoa está assistindo no gravado. Aí a Luanda disse o seguinte, ó o poder da mente, né? Quando colocaram a mão no pulso, estava normal, fiquei muito gelada. Sim, né? Exatamente o que acontece. Esse estado de tensão, essa crise, a gente fica com a pele gelada, engraçado que muitas vezes com a mão suando. Isso tudo é um quadro típico de um hormônio chamado adrenalina, tá? E é exatamente isso que a gente espera, exatamente isso que a gente espera. Circulação periférica diminuída, então gela, tá? Boa noite, Solange. Boa noite, Tatiane. É verdade que a ansiedade faz atrasar a menstruação? A Luanda está dizendo que a internet caiu, né? Que pena, né, Luanda? Você estava com problemas antes e agora caiu, mas lembra que tem o gravado, tá? Então, a parte que ficou faltando aí, você consegue recuperar. E era uma parte que eu estava falando realmente da sua pergunta, então vale a pena você assistir de novo. Então, Tatiane, muitas coisas fazem atrasar a menstruação, tá? Por quê? Né? Por que eu digo isso? Tem uma pesquisa de mulheres, né, que eles começaram a estudar quando os homens dela, né, quando os maridos, companheiros dela saíram para a guerra. Você sabe o que aconteceu? Elas pararam de menstruar. Aí você vai falar assim, nossa, que esquisito, né? Os homens saem para a guerra, as mulheres param de menstruar e quando eles voltam, elas retomam a menstruação? Sim, né? O que isso faz, né? É algo que está no nosso inconsciente. Por quê? Porque o centro hormonal dentro do nosso cérebro está do lado do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. E a ansiedade é medo, tá? Então, muita desorganização nesse sentido pode inclusive fazer a pessoa menstruar mais, pode aumentar o tempo do ciclo e pode realmente atrasar. Mas sempre é importantíssimo a gente não colocar tudo na conta da ansiedade e poder investigar mais fundo, porque você pode estar com uma síndrome de ovário policístico, pode estar acontecendo algum mioma, uma endometriose, ou seja,
pode estar acontecendo alguma coisa assim dentro do seu aparelho genital. Então, é importante, quando a gente tem alguns sintomas que não faziam parte, vamos supor, você já trata a sua ansiedade, você já se considera uma pessoa ansiosa há muito tempo, tá tudo legal. E esse sintoma não fazia parte, né? Eu fui ansiosa, mas tinha uma menstruação legal, num ritmo normal. Aí, de repente, começa a atrasar. Bom, isso é uma coisa. Ah, não, comecei a saber que eu tô com ansiedade, começou a vir o atraso menstrual, isso é outra, né? É como se a cara da sua ansiedade já tivesse essa composição aí de um distúrbio hormonal ginecológico, mas pode ser que não. Quando vem tudo junto, a gente pode achar que é a mesma coisa, mas quando vem partes separadas, a gente sempre orienta a buscar um médico para conferir se realmente é uma questão da ansiedade. Então, pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente sabe que a ansiedade faz? Ou melhor, o que a gente sabe que o período menstrual faz? O período menstrual piora a ansiedade. Muitas pessoas, inclusive que eu atendo, a gente vê, tá no período menstrual, começa a ter crise de ansiedade, né? Por conta de quê? Por conta dos hormônios, que acrescentam uma sensibilidade grande na pessoa e ela fica mais irritável, fica mais perceptiva, então é muito mais fácil ela oscilar para uma piora da ansiedade, beleza? Se tá tudo bem até aqui, Tatiane, você me dá um ok depois. A Vera tá me perguntando assim: Rivotril é ansiolítico ou antidepressivo? Rivotril, Vera, é um ansiolítico, tá? Na segunda-feira da semana passada, né? Então a gente tá falando de 8 dias atrás, nós tivemos também um artigo que tá no Face, tá no nosso Instagram, tá no nosso site, que se chama os riscos do uso do ansiolítico, tá? Então, quando a gente tá falando de ansiolítico, a gente tá falando de alprazolam, clonazepam, diazepam, aqueles com a tarja preta, tá? Esses são os ansiolíticos, que são os calmantes, os tranquilizantes, beleza? Boa noite, Sil, boa noite, Carlos. A Tatiane tá dizendo que tem os dois, né? Pânico e ansiedade. E a Luanda tá dizendo também que ela tem o medo do medo, né? Isso aí. A Jaque tá dando uma risadinha, a Jaque que aprontou, né, no super esforço físico. Jaque, detalhe, tá? Vou fazer um parênteses aqui para todo mundo que é muito importante. Contar para vocês que antidepressivo, além das medicações, né, também os exercícios são antidepressivos. A gente tem medicações antidepressivas e a gente tem ferramentas antidepressivas. E o exercício físico, ele é fundamental. Ele é um super antidepressivo, porque ele libera no nosso corpo uma quantidade de química que é como se fosse que é a mesma química antidepressiva, tá? Que são as dopaminas, né? Qual que é a dopamina antidepressiva dos antidepressivos medicamentos? Serotonina. Então, essa serotonina também é liberada aí quando você faz atividade física. Então, você tá de parabéns, Jaque. Que bom que você tá fazendo exercício físico. É um antidepressivo natural, gente. Então, a gente sempre tá recomendando hábitos saudáveis de vida, que outras coisas que têm antidepressivos naturais, os alimentos, né? Uma alimentação saudável, sem muitos conservantes, com alimentos que realmente são ansiolíticos, também te ajuda no controle da ansiedade, como os medicamentos antidepressivos. Então, você está de parabéns. O que a gente tem que fazer é, quando a gente está muito parada, a gente não querer ter velocidade, mas a gente querer ter consistência, porque se a gente vai muito rápido, a gente vai ter que parar, né? Agora, se a gente vai andando no ritmo a ritmo, até aumentando aos poucos, a gente consegue ir mais longe e sustentar isso por muito tempo. Então, você tá de parabéns, só vamos combinar na dose. A Vera tá dizendo que sente muitas dores no corpo, né? A Luanda tá me agradecendo, dizendo obrigado. O Cacá tá dizendo, o Carlos Cacá tá dizendo assim: boa noite, uma vez que assisti a live sua, falei que segundo o atual psiquiatra virou um toque, né? Que segundo o atual psiquiatra virou um toque.
todo relacionado ao meu problema de pressão. Eu lembro sim, Carlos. A Jaqueline está dizendo que melhorou, né? E tem jeito de controlar a ansiedade sem medicação? Eu não tinha visto a sua pergunta, mas eu acabei respondendo. Tem sim. Tem muita coisa que faz a gente controlar a ansiedade sem medicação, tá? Nós, por exemplo, no nosso canal, né, nos nossos canais, melhor dizendo, nós temos uma série de 15 técnicas naturais para controle da ansiedade, né? E uma das grandes técnicas são os exercícios físicos, tá? Remédio é uma ferramenta importante? É importante sim. Às vezes a gente precisa do remédio para dar uma equilibrada, mas a gente não pode depositar tudo no medicamento, tá? Porque senão vai gerar aquilo que todo mundo tem medo. Ai, Sandra, não sei se eu tomo antidepressivo, eu não quero ficar viciada nisso. Ah, então você tá dizendo, Sandra, que antidepressivo vicia? Não. Ansiolítico, sim, né? Ansiolítico, Rivotril, Frontal, isso causa um nível de dependência? Sim. É tolerância? Tem síndrome de abstinência? Sim, tem as características da dependência, tá? Se é um uso prolongado, né? Detalhe, depende do tempo de uso, depende do tempo de uso. Então, não precisa, ai meu Deus, eu tô tomando ansiolítico, a Sandra falou que ia fazer dependência. Não, gente, não é exatamente isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele tem um risco dependendo do tempo que você toma ele. Os ansiolíticos têm esse risco? Não, não tem esse risco. Mas qual que é o risco? De você ficar dependente psicologicamente, porque como você não tem nenhuma técnica de controle da sua ansiedade, você vai ter que pegar aquela química que vem do medicamento mesmo. Especialmente se você não trabalha a base da sua ansiedade, que esse é um outro assunto bastante complexo, né? Porque a gente está falando de controle, nós não estamos falando de curar a ansiedade, de vencer a ansiedade. A gente está falando de técnicas de combate, de controle. Mas, se você quer vencer, se você quer realmente se curar, não adianta técnica de controle. Ela só vai controlar, né? Mas você vai continuar com o problema. Eu estava dizendo no começo da live o quê? Que essa semana minha gengiva aqui no fundo inflamou. E aí eu tinha duas opções, como eu falei para vocês. Eu vou tomar um analgésico ou vou tomar um anti-inflamatório? O anti-inflamatório desinflama a minha gengiva. Legal? Legal. Anti-inflamatório é como se fosse um antidepressivo. Beleza? Beleza. Então, por que a minha gengiva desinflamou? Significa que ela está tratada? Não. Eu tive que ir no dentista ontem e ele retirou um alimento que ficou dentro da minha gengiva. Então, se eu continuasse sem retirar essa parte do alimento que entrou dentro lá fundo da minha gengiva, que eu tive que até tomar anestesia para tirar, não me perguntem como eu consegui fazer com que isso acontecesse em mim. Eu não sei ainda. Mas eu consegui, sou uma gênia, né? Enfiei o alimento lá, uma semente de chia lá, né? Uma não, tinha mais ainda, tá? Mas enfim, eu ia ter que tomar anti-inflamatório pro resto da minha vida, porque aquilo ia continuar lá, né? A causa da inflamação não foi resolvida quando eu tomei o anti-inflamatório. A causa da inflamação tinha que ir mais a fundo, eu tive que consultar um especialista, eu tive que ir no dentista para ele poder me ajudar. Então, se eu não resolvo a causa, gente, eu fico dependendo da medicação. Ou de uma respiração, ou de um exercício físico, não me importa. Mas eu tenho que ficar na técnica de controle, certo? E se eu tomasse ainda não um anti-inflamatório, mas sim um analgésico, pior ainda, aí eu vou ficar mais na mão ainda, porque não resolvi a causa da inflamação, não estou cuidando da inflamação e só estou não sentindo dor, né? Então, a gente precisa saber que as coisas, elas têm uma ação muito clara, tem um começo, um meio e um fim. Os médicos não falam isso para a maioria de nós. A gente não sabe disso. A gente não sai de um consultório com uma receitinha dizendo assim: ah, tá bom, isso daqui é para controlar. Se eu quiser tratar a base, eu tenho que buscar um psicólogo, um terapeuta que seja especialista que me ajude nisso. A gente não sabe. Por isso que eu e Inês estamos aqui, para te avisar.
Porque quando a gente sabe o que esperar, a gente não se frustra. E pior, quando a gente é ansioso, a gente faz qualquer coisa para resolver o nosso mal. Porque é muito ruim. Você sabe o quanto é ruim, o quanto é danoso, o quanto a vida trava, o quanto a gente se sente um inútil. A gente até pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, meu? Só sofro, tô cansada, nem sei por que eu tô sofrendo. De repente o troço parece que cai na minha cabeça, vem do nada, né? Então, infelizmente, a gente faz qualquer coisa e quando a gente vai no médico e toma um remédio, a gente tem a esperança do quê? Bom, eu vou me livrar disso definitivamente. E não se livra. E isso não é culpa sua. É que a ação da medicação, ela é restrita mesmo, ponto, acabou. Então, acontece, tá? Então, tem jeito sim de controlar e também tem jeito de se livrar de uma vez por todas, tá, Jaqueline? Então, a Vera tá dizendo, minhas mãos e pés iam muito, né? Exato, isso também é uma questão de um sintoma ansioso, né? O Carlos Kaká tá dizendo, né, que a pressão piorou, ficou hipertenso emocional, olha o poder da nossa mente, por pensar nisso 24 horas, é um pouquinho menos, tá? Porque você dorme e não deve pensar nisso. Sente vários sintomas, sim. Boa noite, Kleber. A Eliane tá dizendo assim, gosto muito das suas explicações, me ajuda muito e tira dúvidas, e me ajuda a controlar muito. Que bom, Eliane, essa é a nossa missão. É para isso que a gente tá aqui, para esclarecer, para vocês terem a exata medida até onde vocês querem ir. Uma informação, ela faz o quê? Ela tira um peso. Mas ela, de fato, resolve todo o problema? Não, mas ela te encaminha para a solução, tá? O Kleber tá dizendo, saudades. É verdade, Kleber, você esteve sumido, né? E aí o Carlos tá dizendo, dores na nuca, tudo isso me causa muito medo, pânico, que às vezes desencadeia as crises de pressão. Carlos, eu vou te recomendar também assistir a live da semana passada, que você, eu não sei se você já assistiu, gravada, né? Eu sei que você não estava conosco ao vivo, e ela fala justamente isso, né? O poder dos sintomas na ansiedade. Por favor, vocês que têm muitos sintomas e se assustam com esses sintomas, assistam a live da terça-feira na semana passada. Ela está no YouTube e está no nosso IGTV. Lá eu explico, tirei várias dúvidas, dei técnica do que precisa fazer para evitar, porque os sintomas, eles têm um poder prioritário dentro da nossa cabeça nas crises de ansiedade, tá? E tudo isso que vocês estão me falando, Vera e Carlos, são sintomas, tá? E o que acontece dentro de nós quando a gente começa a ter os sintomas? Observar os sintomas, assistam a live, tá? Beleza? Prometem para mim? Vão fazer isso? Dever de casa, tarefa, tá? Aí o Carlos está dizendo, né? Pensamentos na hora da crise são horríveis, de derrame, AVC, que eu falei, né? Quais são medos? Medo de morrer, medo de infartar. No seu caso, daria no mesmo, derrame ou infarto, medo de enlouquecer e medo de ter medo, né? Temos mais algumas pessoas entrando, alguns nomes que eu não conheço. Araldi Cristiane. Olha só, né, o que a cabeça faz. Aumentou a pressão, que é uma coisa normal nas crises de ansiedade, nos processos de ansiedade, mas o que a cabeça do Carlos faz, né? Faz com que ele pense que pode estourar uma veia, né? Porque a cabeça esquenta. Então, o medo de infarto passou a ser medo na cabeça. Por quê? Porque se eu sinto a coisa aqui formigando, parece que tem um negócio, vai aumentando a pressão, você começa a pensar, né? Vou ter um AVC, né? Que é estourar uma veia. E, na verdade, não vai acontecer. Mas, ele falou assim, você tinha falado de um link ou de uma live, não me lembro. Então, é esse que eu acabei de falar, tá?
Aí o Kleber tá dizendo assim: eu estou curado desde fim de janeiro, sumiu todos os sintomas de ansiedade e pânico. O Kleber foi uma das pessoas que também, né, a gente conseguiu ajudar, né, Kleber, fora tudo que ele já estava fazendo, para ele realmente entender o processo dele e poder aí, né, estar bem. Que bom, ficamos muito felizes e parabéns, isso é mérito seu, né? A gente sabe o tanto de coisas que você investiu para hoje estar bem. E se você já está bem desde janeiro, né? Isso já é sinal que tem aí 7 meses praticamente que você tá legal. Agora, sempre aquilo que a gente fala, né, Kleber? Se você tratou a base da sua ansiedade, verificou a programação da sua mente, checou o que era aquilo todo complexo na sua mente, traumas, situações que você precisava trabalhar, que geraram medo, legal. Você realmente pode dizer assim que é um processo de cura. Agora, se você só fez uso de técnicas de controle que melhoraram, não fique assustado, não se decepcione com você. Se de repente acontece alguma coisa, alguma situação mais tensa, mais complicada, né? Alguma notícia muito ruim e que vai te levar novamente a poder começar a ter crises. Isso é sinal de quê? É sinal que lá no fundo, ainda não foi resolvida a questão primordial base da sua ansiedade, tá? Ai, Sandra, você tá jogando praga no coitado do menino que ele vai ter ansiedade de novo? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tô querendo dizer assim, esteja atento aos gatilhos, cuide disso, porque se a gente não trabalha a base da ansiedade, a gente fica mais vulnerável, mais frágil diante das coisas, tá? Então é nesse sentido que eu tô dizendo, para você realmente prestar atenção, ficar realmente, né? Como que a gente faz para se manter bem? Alimentação, higiene mental, higiene do sono, atividade física, exercício físico, tá bom? Joelma, meu sonho é ficar curada da ansiedade e pânico. E o seu sonho é possível de ser realizado, olha que coisa boa, né? A Thay tá dizendo assim, minha ansiedade sobe pressão e dá aperto no peito. Sim, né? Começou o seu coração a ficar mais rápido, respiração ofegante, sua pressão arterial necessariamente vai subir. Mas já teve pessoas, inclusive na live, que disseram, na pressão arterial cai. E isso é exceção. A maioria tem um aumento da pressão e por isso que assusta. Por isso que a gente fica pensando em derrame, infarto, porque a gente sabe que isso tem a ver com a pressão, né? Mas não é o que acontece, tá? Não é desse jeito que acontece. Então, é natural isso acontecer dentro do processo, tá? Agora, as pessoas que têm na família cardiopatas, pessoas que sofrem do coração, eu e Inês sempre orientamos a buscar um cardiologista, a fazer um check-up de vez em quando, né? Por quê? Porque a gente sabe, né? Por exemplo, um cardiopata, ele não pode, inclusive, ir para uma montanha-russa, porque pode descompensar e como ele já sofre do coração, ele pode ter algum tipo de problema. Agora, quem é ansioso é como se fosse uma pessoa normal que vai para uma montanha-russa. Ela vai ter um ataque cardíaco? As chances são quase nada, né? Ela não tem cardiopatia, não é risco, né? É a mesma coisa, tá? É o mesmo raciocínio. E a pressão também aumenta, por exemplo, quando se tem dor, né? E muitas vezes a gente nem percebe que tá com a pressão aumentada. Mas a gente, na dor, também tem um aumento da pressão arterial. A Jaqueline tá dizendo assim, eu tenho síndrome do estresse pós-traumático. Ah, Jaqueline, você teve um trauma então, né? Interessante isso. E realmente, né, a gente atende muitas pessoas que têm esse estresse pós-traumático, né? E o trauma é uma das coisas mais importantes na formação de uma programação mental negativa. Então, para você, Jaqueline, não adianta, olha o que eu vou te dizer, tá? É bem forte isso. Para quem tem estresse pós-traumático, né? Quem teve um trauma e tá sofrendo as sequelas disso, não adianta só tomar medicação. Precise para um processo terapêutico em que o psicólogo ou o terapeuta saiba
trabalhar situações traumáticas. Não são todos os psicólogos e todos os terapeutas que sabem, infelizmente. Tem profissionais, inclusive, colegas meus e da Inês, que fazem besteira. E a gente recebe pessoas retraumatizadas. Olha só, que triste isso, né? Por quê? Porque são ferramentas que a gente não aprende no nosso curso de formação. Eu e a Inês fizemos não sei quantos cursos sobre trauma. Estamos, inclusive, para fazer um agora, recente, online, né? Trauma e hipnose. Então, a gente está estudando sempre. Por quê? Porque trauma é uma das grandes bases das nossas doenças e transtornos mentais. Então, a gente precisa entender o trauma, precisa trabalhar a fundo o trauma. Trabalhou o trauma, eu brinco que é como furar uma bolinha de sabão. O negócio vai embora. Magicamente vai embora. Mas precisa trabalhar trauma. A gente tem condições de trabalhar um trauma aqui ao vivo? Não. A gente consegue dar algumas ferramentas para a pessoa ter alívio, começar a controlar, começar a pensar diferente. Mas é importante estar num processo que você possa ir a fundo nisso e dissolver o trauma. O trauma é como se fosse uma célula tumorosa e a gente realmente precisa trabalhar essa questão, porque senão a gente só está atenuando, amenizando, que é um pouco do que nós fazemos aqui, né? Eu atendi dentro dessa live uma pessoa que a gente deu algumas técnicas de auxílio, mas não são resolutivas, né? É igual os antidepressivos, eles controlam, mas não resolvem. As técnicas que a gente consegue passar aqui para vocês também controlam, mas não resolvem. Você quer mais? A gente pode atender? Pode. Nós temos um tratamento online que eu e a Inês criamos para dar conta dessas coisas que a gente não consegue fazer em curto espaço de tempo, tá bom? Então, se você quiser saber mais depois, aí você manda um inbox pra gente, manda um e-mail, enfim, né? Entra em contato mais individualmente com a gente que a gente explica e te dá toda a clareza que você precisa disso, tá bom? Mas, né, é a boa e junto com a má notícia, né? A boa notícia é que tem como resolver isso, a má notícia é que talvez com os tratamentos tradicionais, medicamento e simplesmente um processo terapêutico, você não vai chegar a fundo da questão traumática para resolvê-la, de verdade, tá? Vamos lá, deixa eu tomar água que eu tô falando demais e a gente já tá quase estourando o nosso tempo, né? Boa noite, Vivian, ou Viviane, só tem parte do nome aqui para mim, Jéssica, a terapeuta holística Priscila. O Kleber disse assim, larguei tudo que eu fazia, comecei a trabalhar, pensar diferente e me curei desde 27/1. Muito bem, então tem até data, deve ter sido alguma coisa bem marcante, né, Kleber? Que bom. Jaqueline tá dizendo assim, né, questão do estresse, separou em maio, de lá para cá sinto pânico de vez em quando. Então a situação traumática possivelmente tem a ver com a separação ou até que levou à separação, né, Jaqueline? Entendi. Aí o Carlos está dizendo aqui alguma coisa, eu parei porque eu estava lendo, né? Eu não entendi exatamente, né? Ele disse assim, para ver a melhor alimentação para a idade, pânico, toque, etc. Eu não entendi exatamente, tá? A Vera tá dizendo assim, então terapia é melhor do que antidepressivo? Vera, que pergunta capciosa que você me fez, né? Não é melhor, não é melhor. Ela tem uma atuação diferente, tá? O que a gente sabe é que um antidepressivo, uma terapia também tem efeito antidepressivo. Mas às vezes a pessoa não acredita na terapia, ou não quer terapia, ou tá tão ruim que até para fazer terapia ela precisa tomar um remédio para se equilibrar um pouquinho e poder ouvir, poder ficar bem, poder perceber que ela dá conta sim, né? E depois ir fazendo o desmame, tá? Então, assim, a gente não gosta de comparar, então é terapia ou medicamento. Não. Normalmente, o que a gente sabe?
depende do tipo da ansiedade. Se a gente está falando de uma ansiedade leve, terapia só resolve. Se a gente está falando de uma ansiedade grave, né, que a pessoa tem crises, sei lá, 2, 3 vezes por semana, a gente não consegue nem trabalhar terapeuticamente. Ela não tem cognição, para você ter uma noção, para a gente conseguir falar e ela aplicar. Por exemplo, difícil para uma pessoa que tem uma ansiedade grave aprender a fazer a respiração dos 5 passos, que é o carro-chefe do controle da ansiedade, de técnica não medicamentosa, tá? Então, ela precisa estar um pouco mais equilibrada, se sentindo um pouco mais de posse de si, e o medicamento às vezes é necessário nesse sentido, para daí sim a gente entrar com o processo terapêutico e trabalhar de verdade a base da ansiedade, né? O medicamento, eu te garanto, não trabalha a base da ansiedade. Agora, um processo terapêutico com um especialista trabalha, tá? É isso que eu posso te garantir. Detalhe, quando eu falo de medicamento, não são só os medicamentos como os antidepressivos e os ansiolíticos que são controlados, que a gente compra na farmácia. Tem medicamentos homeopáticos, que também tem comprovação, e tem medicamentos fitoterápicos. Então, não necessariamente você tem que ir para um escitalopram, para uma sertralina, para um Rivotril, para um Frontal. Não necessariamente. Você pode optar por uma outra linha de tratamento, uma linha homeopática, uma linha fitoterápica. Ah, legal, Sandra, você pode falar mais sobre isso? Posso. Não exatamente nessa live, mas se você já quiser adiantar o assunto, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e procurar, porque nós temos vídeos específicos sobre esses tipos de medicação, tá? E se você tem alguma dúvida, manda para nós também, que a gente pode fazer um Chega de Dúvidas, que é uma live que acontece às terças-feiras, às 17h04, tá bom? Eu tô já com o meu tempo quase no finalmente, né? Sim. Deixa eu terminar de cumprimentar as pessoas e ir encerrando a live. Então, boa noite, Maria Celeste. Boa noite, Débora, psicóloga. Nossa, enrosquei a língua. Boa noite, Julie. O Carlos está dizendo se a gente conhece o Dr. Marco Abud, psiquiatra. Sim, conheço. Ele é da Unifesp, ele tem vídeos bastante legais. O treinamento dele, ele é diferente do nosso treinamento, tá? A base dele é diferente da nossa. A gente trabalha sobre outros tipos de técnica. Ele usa bastante a questão da meditação, do mindfulness e da terapia cognitivo-comportamental, né? A nossa base é outra. O tratamento dele, ele não tem o mesmo tempo que a gente, né? O tratamento dele é muito mais longo, o nosso é de 21 dias. Então, tem diferenças muito marcantes na questão tanto da parte da base, da fundamentação que a gente usa e do tempo de tratamento, tá? Tomara que você consiga realmente alcançar o resultado que você quer, tá, Carlos? A gente fica aqui na torcida, né? Boa noite, Rosa. Boa noite, Aurico. Boa noite, Maria. O Kleber tá dizendo, eu andei na beira da morte, pressão regulou, já tive momentos meio difíceis, consegui me controlar e esqueci a palavra morte. É um trabalho profundo, né? Isso aí. Bom, gente, então nós vamos encerrando. Agradeço a participação de todos vocês aí. Semana que vem tem mais, né? Tem uma série de outros comentários aqui. A gente fica muito feliz quando vocês participam e comentam. Às vezes não dá tempo da gente ler todos, infelizmente, porque é dinâmico, né? Ler, responder e enfim. E às vezes acaba ficando alguns comentários para trás, como foi o caso de muitos aqui que eu tô vendo, né? Então, eu peço perdão a vocês que eu não consegui responder, mas não se preocupem, porque semana que vem estaremos aqui de novo, né? Eu ou a Inês, na terça-feira, às 9h09. Na terça-feira que vem não, nossa, tô delirando. Na sexta-feira tem live e a pergunta que a Inês vai responder, que nos fizeram no nosso Chega de Dúvidas é: ansiedade e depressão tem cura? Então, você que me perguntou, né? A gente falou algumas coisas,
vai ter uma resposta melhor na live de sexta, tá? Ótima noite para vocês, cuidem-se, respira a respiração de 5 passos e foca no que funciona.